Nesse vídeo eu vou falar sobre a análise de desempenho mensal da BB Seguridade e também alguns motivos que levaram a seguradora a estar caindo mais de 20% desde o seu topo histórico lá em R$ 43. Então vem comigo para o vídeo sem enrolação para eu mostrar cada ponto e também do porquê o mercado está precificando a BB Seguridade desta forma. Bem-vindos ao canal Relato Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico, então bora para o vídeo. A BB Seguridade soltou o seu informativo mensal do mês de agosto e nele podemos ver algumas coisas bem preocupantes se olharmos para o curto prazo em relação à empresa. Na ótica dos seguros, os prêmios emitidos por ramo, podemos ver que o seguro de vida não teve nenhum crescimento nesse mês de agosto comparativamente ao ano passado e o mercado sem a BB Seguridade cresceu 8,5%. Então, o BB Seguridade perdeu mercado nesse quesito. Prestamista cresceu 11,7%, foi até bom, e comparativamente em relação ao mercado, que cresceu apenas 8,4%. Então, essa era uma linha que vinha apanhando bastante nos últimos demonstrativos e, pelo menos agora no mês de agosto, veio bem forte. A parte habitacional ainda é bem pequena aqui, não vou nem ficar olhando muito, e a parte que mais importa é o do seguro rural. É a principal linha de prêmios emitidos da BB Seguridade e podemos ver que apenas no mês de agosto, podemos ver que essa linha caiu mais de 30% apenas no mês de agosto, enquanto o mercado caiu 15,7%. Então vocês podem ver que não é algum quesito apenas da BB Seguridade, o mercado também está caindo nesse quesito, principalmente por conta do cenário macro atual, taxas de juros elevadas, commodities em preços muito baixos. Realmente o mercado tem um motivo de deixar a BB Seguridade de lado. Por quê? Porque se olharmos para os próximos 1 a 2 anos, os prêmios emitidos no seguro rural, que é a principal fonte de receita da parte de seguros e, obviamente, a principal fonte de lucros, vem desacelerando de uma forma bem brusca. Isso leva o mercado a bater um pouco mais por conta de falta de crescimento. Como eu já havia falado em alguns vídeos aqui, que o mercado meio que precificava na BB Seguridade uma queda, uma redução do crescimento ou até queda de crescimento, uma desaceleração dos resultados para a seguradora. Obviamente, isso não apareceu ainda nos balanços. Se acontecer, pode ser que a seguradora apanhe até um pouco mais nas cotações, mas acredito que estamos bem perto de um fundo para a empresa. Obviamente, não quer dizer que ela vai subir no curto prazo, apenas quando os resultados melhorarem, caso a bolsa brasileira tenha um rally de alta muito forte, e aí sobe tudo, no final das contas, mesmo empresas que estão com resultado de lado. E se olharmos na ótica dos prêmios emitidos totais, no mês de agosto, 15,7% de queda em relação ao ano passado, enquanto o mercado sem BB Seguridade cresceu 6,5%. No último vídeo de Caixa de Seguridade, eu mostrei que ela está tendo também uma desaceleração dos prêmios emitidos, mas é praticamente uma estagnação. Ela teve uma queda de apenas 1% de prêmios emitidos em relação aos 8 meses do ano. E se vocês olharem aqui da parte em relação aos 8 meses de 2024, observe que a BB Seguridade está caindo já em 7% praticamente de prêmios emitidos nesse ano de 2025 em relação ao ano passado, enquanto o mercado cresceu 9,1%. Então, igual eu falei, Caixa de Seguridade ainda é melhor precificada. Os prêmios emitidos da Caixa de Seguridade estão estagnados, mas não estão caindo da mesma forma que os da BB Seguridade. Então é por isso que o mercado está batendo mais na BB Seguridade. A BB Seguridade pode ficar de lado por algum tempo, enquanto a Caixa de Seguridade pode até voltar a subir, principalmente com uma pouca elevação dos prêmios emitidos no curto prazo. E olhando aqui para a parte rural do gráfico, ele não está respeitando nem essa sazonalidade que aconteceu nos últimos anos. Obviamente porque esses últimos anos tiveram preços de commodities um pouco melhores em relação ao ano atual. Então, isso vem batendo bastante nos prêmios emitidos, que são uma proxy da receita operacional da BB Seguridade e de qualquer seguradora. Os prêmios emitidos é a primeira linha antes do prêmio ganho, que aí o prêmio ganho pode virar sim lucro para a seguradora. E se olharmos para a parte de previdência e capitalização, podemos ver que em relação a contribuições teve uma queda de 32% nesse mês de agosto e o mercado sem a BB Seguridade de 40%. E reservas cresceram em 9,1%, enquanto o mercado cresceu 13,6%.
Então, essa parte de previdência ainda vem apanhando bastante por conta daquelas mudanças das alíquotas de imposto do VGBL. Então, é uma parte que pode apanhar ainda por bastante tempo, não sabemos quando isso pode melhorar. E na visão acumulada do ano, BB Seguridade 9,1%, enquanto o mercado 13,6%. E na parte de capitalização, a arrecadação da BB Seguridade para agosto caiu em quase 12%, enquanto o mercado subiu 6,5%. Reservas técnicas, crescimento de 2,2%, enquanto o mercado cresceu 10,7%. E olhando para a ótica anual, 8,5% de arrecadação, enquanto o mercado arrecadou 10%. Na parte de reservas técnicas, 2,2%, enquanto o mercado 10,7%. Então, vocês podem ver que até nas óticas de previdência e capitalização, a BB Seguridade vem tendo baixos números comparativamente a outras seguradoras que atuam nesses mesmos ramos. Então podemos ver que há alguns meses atrás eu até não acreditava tanto em um motivo, porque essa desaceleração dos prêmios emitidos e da parte de previdência e capitalização estavam num ritmo de desaceleração baixo, agora está mais acentuado. Então podemos ver que o mercado estava correto em reprecificar a empresa dessa forma. Então não tinha como deixar ela a um PL de 10 vezes lucro, sendo que ela pode ficar aí algum tempo, 1 a 2 anos, sem crescimento de resultados, igual aconteceu no passado. E como eu destaquei, a parte de contribuição para o resultado, a parte do seguro rural, contribui com 40% do resultado operacional da empresa, a parte de previdência 17% e a parte prestamista 16%. Então vocês podem ver que todas essas três linhas estão fraquíssimas para a biseguridade, principalmente olhando para a ótica anual. Então é por isso que o mercado vem batendo nela, não tem como. E até mesmo a linha do seguro de vida, como vocês viram, vem tendo uma desaceleração bem forte. E a própria diretoria diz que o cenário macro, taxas de juros mais elevadas, favorecem essa desaceleração, o que geralmente vai ser compensado pelo resultado financeiro. E o resultado financeiro, como vocês podem ver, no primeiro semestre de 2025 contribuiu com 18,5% do resultado. Como a Selic está a 15 há apenas alguns meses, vamos colocar, acho que está a 15 há quase 5 meses. Então, pode ser que esse resultado financeiro seja mais alto agora para esse último semestre do ano de 2025. Então, ele deve compensar sim essa queda no curto prazo do resultado operacional em relação aos prêmios emitidos e a parte de arrecadação da Previdência. Então, acredito que no curto prazo não vai ter uma queda forte de resultados, não tem como ter certeza ainda, porque a diferença da BB Seguridade para a Caixa Seguridade é que a BB Seguridade tem um empilhamento mais curto. Geralmente, esses prêmios emitidos de seguros deles duram 2, 3 anos, enquanto a Caixa Seguridade faz prêmios emitidos de financiamentos habitacionais para 20, 30 anos. Então, vocês podem ver que pode sim ser que ou esse ano ou ano que vem os resultados caiam de forma pontual, ainda mais se a Selic for cortada. E se olharmos em relação ao resultado operacional e o guidance que foi revisado pela BB Seguridade, podemos ver que a projeção de resultado operacional ficou em 1 a 4% de crescimento e antes era de 3 a 8%, mas pela forma que esses dados de desempenho mensal estão apresentando, eu acho bem difícil acontecer todo esse crescimento. Mas se olharmos em relação aos prêmios emitidos, a BB Seguridade já está vendo realmente essa queda. Como vocês podem ver, eles projetam uma queda de 4% a um crescimento apenas de 1%, e antes era de 2 a 7%. Então, se vocês olharem aqui, no ano já caiu quase 7% dos prêmios emitidos. Então, ela tem que ter um crescimento bem forte nesse segundo semestre de prêmios emitidos, o que até o momento não vem aparecendo nesses relatórios de desempenho mensal. Então, eu acredito que essa linha do guidance pode errar também e cair muito mais do que 4% do que eles estão esperando. As reservas de previdência no ano cresceram 9%, e o guidance está de 9 a 12. Então, existe um mundo de conseguir sim bater essa meta aqui do guidance. E lembrando que o PL da BB Seguridade ainda está na faixa de 7 vezes e alguma coisa, que é um desvio padrão abaixo das suas médias. Mas é aquela história. Qual é a precificação atual do mercado? O mercado está precificando uma possível queda de resultado. Isso aconteceu no passado? Nenhuma vez aconteceu no passado. Existiu mais resultados ficando de lado do que em queda.
Tem duas correlações aqui. Observem que a parte em azul, roxo, não sei que cor é essa aqui. Observem que isso aqui é o resultado operacional, o EBIT da BB Seguridade. Essa parte aqui é o EBIT da BB Seguridade. Então, observem que ela ficou de lado de 2015 até um pouco mais de 2020. Podemos até colocar que foi até 2021. E a cotação também ficou de lado nesse período. Pode ser que aconteça o mesmo nos próximos anos. E se vocês olharem bem, o que aconteceu num período parecido? As commodities agrícolas como soja e milho, eu coloquei principalmente soja, que é a principal commodity exportada pelo Brasil. Observem o gráfico de preço das duas. Elas têm uma correlação bem próxima, as duas commodities. Geralmente essas commodities agrícolas andam bem parecidas umas com as outras. Então vocês podem ver que no período de estagnação e queda forte dos preços dessas commodities agrícolas, o resultado da seguradora ficou de lado. E pode ser que isso aconteça para os próximos anos, não tem como saber. Vai que as commodities agrícolas explodam com força a qualquer momento. Aí o resultado da BB Seguridade vai ter um leve atraso e ter uma explosão nos próximos anos, por conta também desse atraso dos prêmios emitidos e prêmios ganhos. Lembrando que a parte do EBIT já é o lucro operacional. Uma seguradora só tem lucro depois que esse prêmio é ganho depois do vencimento da apólice. Então, por isso que tem esse leve atraso, como vocês podem ver. Igual aqui, quando as commodities estavam bem altas, levou praticamente algum tempo até isso virar resultado operacional. Mas geralmente o mercado antecipa esses movimentos. Então, acredito que o mercado também olhe essas correlações com as commodities, que fazem total sentido, principalmente porque a principal linha de prêmios emitidos da seguradora é o seguro rural. E o mercado ainda não revisou nenhuma das suas projeções para a BB Seguridade. Acredito que eles estão esperando o resultado, que vai ser agora em novembro. O lucro por ação projetado para 2026 é de R$ 4,59. Um dividend yield de hoje nas cotações atuais de 11,75 e o PL de 7,23. Mas eu acredito que com alguma queda no resultado operacional já nos próximos balanços, o mercado deve revisar isso para baixo. E eu já revisei levemente para baixo as minhas projeções também para 2026. Eu tenho uma projeção de praticamente 8 bilhões para 2026. E esse ano de 2025 é de 8,5, seria uma queda de praticamente 5% em relação a 2025. Então, vamos ver se a BB Seguridade consegue alcançar esses 8,5 bi para esse ano de 2025. Então, se ela alcançar e tiver queda ano que vem por conta dessa desaceleração dos prêmios emitidos, vocês podem ver que o dividend yield dela fica quase 11% e o PL na casa dos quase 8 vezes. Então, meu preço teto ainda se mantém em R$ 43,00. 34% de margem de segurança. Então, mesmo com uma queda de resultados, observe que ainda existe uma margem de segurança. Mas por que então o mercado não coloca ela em 10 vezes lucro, Thiago? Porque o mercado já está vendo desaceleração, não tem crescimento para o curto prazo. Então, o mercado precifica ela como uma empresa sem crescimento, uma empresa um múltiplo mais baixo que o normal, se olharmos comparativamente com Porto Seguro e Caixa Seguridade, que ambas ainda apresentam forte crescimento, então não tem como precificar a BB Seguridade da mesma forma que as duas. E o preço justo pelo modelo de Gordon, considerando um crescimento de 8% para os próximos anos, lembrando que não é no curto prazo, isso aqui é um crescimento médio anual, hoje a R$ 32,00, com o dividendo de R$ 3,86 para o ano que vem, com uma possível queda de resultados, igual eu mostrei para vocês, um custo de capital de 17%, que seria a Selic de 15%, mais um prêmio de risco, nós teríamos um preço justo pelo modelo de Gordon de R$ 42,88, 33% também de mais segurança. Então, o preço teto vocês podem ver que é bem parecido com o preço justo por Gordon. E o resultado da BB Seguridade vai ser anunciado no dia 3 de novembro. Já está bem perto do resultado, então vamos ter mais informações sobre a empresa em breve. E olhando para a parte gráfica, eu já falei isso com vocês, a BB Seguridade nesse curto prazo está respeitando esse canal de alta até o momento. Caso os resultados caiam, existe sim esse mundo do resultado cair para o terceiro ou quarto tri. Eu acredito que o mercado pode jogar ela para essa faixa aqui de R$ 27,00. Então seria uma queda de um pouco mais de 15% em relação ao momento atual.
Vai acontecer isso? Não. Isso é uma possibilidade, o gráfico mostra isso. A retração de Fibonacci mostra isso, mesmo com a perda do canal. Geralmente esses canais são feitos para serem ou rompidos ou perdidos. Então, é algo a ficar bem atento em relação à seguradora, principalmente no momento atual de pessimismo com a parte do agro e também em relação ao Banco do Brasil. Então é isso, pessoal, um vídeo bem interessante aqui em relação a esse informativo mensal, que veio bem fraco nesse mês de agosto, como eu destaquei. Se vocês têm BB Seguridade na carteira de vocês, deixa aqui embaixo. Eu, pessoalmente, não tenho ela na minha carteira, mas pode ser que a qualquer momento eu coloque ela na carteira, como eu já falei em outros vídeos. Eu prefiro ter Caixa de Seguridade no momento que ela ainda mostra algum crescimento e está também em preços atrativos. Então, comenta aí se você tem Caixa de Seguridade ou BB Seguridade, qual das duas você gosta, ou se você tem as duas. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e deixe o like para ajudar no crescimento do canal e na divulgação desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.